LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais um Agrocanal LFZ Consultoria. Um canal do YouTube, um canal do Spotify para você que gosta de vendas, que gosta de marketing, para você que gosta do agronegócio. Deixa seu joinha aí, te inscreve no canal e vem comigo. Por quê? Porque o agronegócio, moçada, é o nosso negócio. E o agro não para. E hoje estamos aqui com mais um dos ícones do mercado nacional do agronegócio e insumos, né? Nosso amigo Emílio Firmino de Souza, né? Um conhecido que eu tenho aí de algum tempo, que vim aprender a trabalhar muito com esse homem aqui na linha de nutrição, de especialidades, de acordo com a sua larga experiência que ele tem nesse mercado, engenheiro agrônomo também. Vamos conversar um pouquinho com o Emílio, entender um pouco dessa história do nosso amigo Emílio. Emílio, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Bem-vindo, obrigado, Esgoda, obrigado mesmo, bem-vindo. É um prazer falar contigo e com todos os colegas que participam do teu canal aí, bastante assistido, onde a gente aprende muito e onde a gente tem a oportunidade de colocar um pouco da experiência que a gente tem, do conhecimento que a gente tem aí para dividir com os colegas. Que bom. Emílio, assim, ó, eu te conheço aí, acho que desde os idos aí de 2016, não faz tanto tempo assim, mas a minha pergunta para você é a pergunta que eu faço normalmente quando eu inicio com todos aqui no nosso canal. Da onde veio essa história de fazer agronomia, meu irmão? Por que agronomia e aonde você se formou? Bom, minha história com a agronomia, né, começa muito pela identidade com meu pai, que era bancário, era funcionário do Banco do Brasil, e o Banco do Brasil, lá atrás, né, sempre foi um agente bancário de fomento à agricultura, e normalmente as agências que ele trabalhou eram no interior do Paraná. E, lógico, no interior do Paraná, a agricultura pujante, a agricultura forte, e o contato, né, com o produtor, filho de produtor rural, sempre me chamou muita atenção, né, a vida do campo, a realidade do campo, a produção propriamente dita, né, e também, depois de um pouco mais de idade, quando eu ia visitá-lo no trabalho, né, conhecer um pouquinho mais da atividade que ele fazia, eu participei de algumas reuniões junto com os escritórios de planejamento. Então eu vi aquele profissional chegar na agência de botina, canivete, um bonezinho, e me chamava a atenção o tipo de trabalho e as reuniões que eles faziam. Me chamou a atenção, eu comecei a participar disso, conheci algumas pessoas, filhos de agrônomos, e me encantei com o mundo do agro. Foi aí que eu optei por seguir essa carreira profissional. Sou formado em Bandeirantes, na mesma escola que a tua, então fomos contemporâneos lá nesse período. Você se formou um pouco antes, eu entrei um pouco depois, mas somos formados na Luiz Meneghel em Bandeirantes. Que ano você formou, Emílio? Formei em dezembro de 92. 92. Eu acho que Bandeirantes, para muitos que se formaram lá, eu brinco, né, que tem 3 faculdades do Brasil que formam uns negros diferentes, né, cara? Na gíria popular a gente fala que forma bandido, né, cara? Mas é lugar que forma pessoas diferentes, cara. Que é Bandeirantes, Paraguaçu, Paulista e Pinhal, né, cara? Sempre foram 3 escolas que brigavam nas agronomias, saíam no pau, aquela conversa. Mas a gente aprendeu muito nessa Bandeirantes, na FAUM, né? Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel, não só em agronomia, como uma escola de vida, né? Mas e aí você se formou aí, se você formou em 92, você começou a fazer o quê, meu amigo, depois disso? Eu costumo dizer, Esgoda, que durante a minha trajetória profissional, eu passei por todas as fases que um profissional da agronomia
constrói, né? Desde de ATV, assistente de campo, aí passando por RTV, supervisor regional, coordenador regional, gerente nacional, gerente regional e gerente nacional de vendas. Então, comecei lá em São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, pela antiga ICI, né? Pela antiga ICI. Vladimir Chaga da Brandt, olha aí um contemporâneo teu aí, ó, cara. Começou na ICI, cara. ICI. Foi um dos primeiros ATVs a montar os campos de karatê. Era pré-lançamento do karatê na época, e eu tinha que montar os campos de karatê, e depois a mistura de fusilade com flex, que depois veio se tornar o Fusiflex. Então foi um dos primeiros ATs aí a montar os campos, o desenvolvimento do produto, geração de demanda para o RTV, então, da região, que era o Adevair. Adevair, esse eu não conheci. E quanto tempo você ficou ali como AT? Era período de safra, né? Então, safra de verão, na época não tinha um conceito de safrinha ainda, né? Então, fiquei em período de safra normal, de período de pré-plantio até colheita, para avaliar os campos, né? E aí depois renovando os contratos de AT, saí de São Gabriel e fui para Sorriso, no Mato Grosso. Naquele tempo, Sorriso não era nada. Sorriso era uma avenida de asfalto que tinha sido recém-asfaltada, duas avenidas, duas ruas laterais de estrada de chão, não tinha luz elétrica ainda, era só gerador, mas um mundo de oportunidade, onde estava, a colonização gaúcha, paranaense subindo com força, e muitas áreas para abrir lá. Então, muita oportunidade, um mercado pujante, e não é à toa que se tornou o que é hoje, né? Quanto tempo você ficou na ICI? Foram 1 ano e meio. E depois disso foi para onde, Emílio? Depois disso, eu acabei voltando para o sul, Esgoto. Eu voltei para o sul por causa de um problema com a minha mãe, né? Ela teve um problema de saúde, e eu acabei tendo que voltar para ficar mais próximo dela. Mas não fiquei parado, né? Fui trabalhar numa cooperativa, a minha primeira experiência com cooperativa, em Santa Catarina, em Canoinhas, a Cooper Canoinhas, né? Cooper Canoinhas. Cooper Canoinhas. E lá você fazia o quê? Você era um agrônomo de campo? Era um agrônomo de campo, foram 1 ano e meio como responsável técnico de 4 unidades. Depois eu tive uma promoção, fui ser coordenador regional da divisão agropecuária, aí responsável pelos agrônomos e veterinários. Aí foram mais 4 anos e meio ali de trabalhando na cooperativa, e aí surgiu uma oportunidade para voltar para o mundo do agroquímico. Aí foi que eu voltei para o químico, trabalhando pela Ródia, a Ródia Agro. Vendeu Pela Ródio Rony Duran? Eu vendi Ródio Uran, eu vendi Fungitox, Condor, que era um triazol, concorrente aí dos produtos aí para controle de mancha, de folha, né? Mas era vinculado a uma revenda. Então eu fazia... Você estava na Ródia quando o Ródio Uran deu um problema nacional aí? Tu encarou essa puxa? Tava. Foi uma das primeiras vezes que eu aprendi a atender reclamação. O que aconteceu, na verdade? Para o público mais jovem aí não sabe muito, Ródio Uran era um produto para tratamento de semente, né? Tratamento de semente. O que aconteceu? O que deu? Não, uma incompatibilidade, na verdade, química, né, daquilo que se colocava em termos de mistura, do princípio ativo mais um componente mineral, e aí houve uma incompatibilidade do produto e acabou trazendo um problema na germinação de semente, né. E aí tivemos que atender as áreas que estavam com problema e apresentar um baixo stand, né, e algumas áreas realmente, né, houve uma indenização, houve por parte da empresa uma confirmação do problema e indenização de algumas áreas.
Ah, conversa que na época que a roda quase quebrou, isso é verdade, não? Não, né? Acho que não, aí não. A empresa passou, logicamente, um período ali turbulento, mas eu entendo que a melhor forma de você fidelizar um cliente é você agir sobre o problema. Então, acho que naquele momento, ela até identificar que havia um problema demorou um pouquinho, logicamente, até a confirmação disso, mas na medida em que houve a confirmação, houve uma aproximação muito forte na distribuição e no produtor e sanaram o problema. Então, houve o reconhecimento, depois ela seguiu normal, ainda por bom tempo trabalhando, tanto que o Radioran saiu do mercado, mas depois voltou com o mesmo princípio ativo, com uma outra proposta de tratamento de semente e voltaram a tatuar, sem problema. Sim. E você ficou quanto tempo na roda? Foram 5 anos vinculado a uma revenda e aprendi bastante, porque era um trabalho mais voltado para HF, né? Então, foi aí que eu comecei a ter a minha primeira experiência com hortifruti granjeiro, com tomate, uva, maçã, pêssego, nectarina, cebola, alho. Aonde era isso? Eu fazia a região da batata, em Araucária, fazia caçador videira com tomate, pimentão e uva e pêssego, e fazia a região da cebola em Tuporanga, Santa Catarina. Porra, haja estudar para entender tudo isso de cultura. Olha, eu diria que nessa trajetória que a gente, que eu tenho, eu me considero não um especialista, mas um generalista em termos de cultura, né? Não tenho nenhuma especialização forte em uma determinada cultura, mas eu aprendi a conhecer um pouquinho de tudo, né? E o mundo do HF acaba te trazendo muita oportunidade, porque ele te exige mais, na minha opinião, por quê? Porque cada dia é um dia diferente. Se der uma mudança de clima, o ataque de doença, o ataque de pragas é muito mais rápido e o controle tem que ter muito mais efetivo do que, de repente, em grandes culturas como soja, milho, feijão, né? Temos problemas, sim, mas a diversidade de problemas, né, e a velocidade com que os fatos ocorrem no HF é de muito mais intensidade do que no grão. E lógico, aí nutricionalmente, que daí a minha vertente para o ramo da nutrição e fisiologia de planta também teve que evoluir bastante, porque trabalhar com nutrição em HF exige muito mais, porque o volume de investimento nas culturas é muito maior do que nos grãos, né? Sei. Começou a nascer uma paixão aí pela nutrição de plantas? Foi aí que houve uma guinada total na minha vida, né? Até então eu era vinculado a uma revenda e a Ródia. Num determinado momento, eu morando numa cidade, né? Um colega perguntou se eu gostaria de ser candidato a secretário da Agricultura do município. Eu falei, Era poxa, Votuporanga, mas isso? Ituporanga. Ah, é E Ituporanga, aquela, né? e aquela conversa, em vez de me deixar envaidecida, me deixou preocupado, porque a impressão que me deu é que as pessoas estavam me vendo acomodado, numa região tranquila, numa boa empresa, desenvolvendo o meu trabalho. E eu falei, não, mas pera um pouquinho, deixa eu dar uma procurada para ver. E aí coloquei meu nome à disposição para algumas empresas e uma delas foi a Roulier, na época, né, a Timac hoje. Em menos de 2 meses eu tinha vendido minha casa em Santa Catarina e estava morando em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, trabalhando pela Roulier. E você entrou como aqueles meninos da antiga Rolier ou da Timac hoje que vai para o campo para gerar demanda? Você começou assim ou você começou em outra função já como supervisor ou coisa assim? Comecei como supervisor regional. Sabe, a Timac é uma empresa fantástica, né? Eu acho que talvez uma das melhores formadoras de pessoas no mercado que eu conheço, né? Ela investe muito. Um abraço aí para o meu amigo Marcos Justus, né? Que trabalhamos juntos lá atrás, na antiga Ciba, né? Ele fazendo mais a área de sementes, eu fazia mais a área de químicos e tal. Nos conhecemos lá. E o Marcos Justus tem anos de Timac aí, quase que um patrimônio, né? Só falta a plaqueta nas costas, né? Mas assim, a gente vê que a Timac
forma muito bem as pessoas, mas também tem um turnover, perde muitas pessoas. Você acha que é só a questão financeira que impacta? O que que pega aí, Emílio? Você que trabalhou lá. Olha, acho que tem duas situações, Guto. Eu vejo que é uma estratégia da empresa, né, ter área de cobertura, e nessa área de cobertura, a, a possibilidade de o profissional ganhar dinheiro tendo uma carteira de clientes sendo extremamente efetiva. Na medida em que ele constrói a carteira de clientes, ele tem um nível de rentabilidade boa. Mas a estratégia sendo de área de cobertura, na medida em que ele tem essa carteira formada, a gente coloca aí uma outra pessoa para dividir um pouco essa área, para aumentar a área de cobertura. Nesse momento é que, eventualmente, a gente tem uma ruptura dos profissionais que entram na empresa, né, e veem na sua estratégia a perda de receita, né, de comissão e rentabilidade diminuir. E aí eles acabam se desmotivando. Então, eu acredito que o principal fator, né, que faça com que a Timac hoje, né, tenha essa alta rotatividade de pessoas seja muito em função disso, né? Entendi. E você lá fazia o que especificamente? É, a função de supervisor, né, basicamente, a gente está olhando o mercado, olhando os profissionais que a gente tem hoje, né, que tenha disponível, que normalmente a gente já pega uma estrutura pronta. No meu caso, eu já peguei uma estrutura, era supervisor em Porto Alegre, e peguei uma estrutura pronta de ATCs, que a gente chamava assistente técnico comercial. A ideia é que a gente tivesse também nessa proposta a contratação de novos representantes, novos ATCs, para uma área de cobertura maior. Então, olhar o mercado, olhar as oportunidades, olhar o profissional, olhar quem são os players do mercado, os distribuidores, para a gente fazer uma aproximação e colocar a equipe e a filosofia da empresa no dia a dia, que é a venda de valor, a venda de um produto de alta performance, né? Dentro daquela filosofia de trabalho seguinte: vende, acompanha, colhe, faz um pós-venda, né? Aquele processo normal que a gente tem que fazer. Se fizer isso, a gente tem aí a possibilidade de ter sucesso, não só na Rolier, na Timac, mas em qualquer empresa que tenha o propósito de trabalhar com diferenciação. E não é fácil vender Timac, né? Porque o preço, teoricamente, né, ele sempre está nominalmente falando, quantitativamente falando, ele sempre está acima do concorrente, né? Você sabia, né, que você ia para o mercado, você ia visitar produtor, que você nunca iria ter o melhor preço. Raramente você tinha o melhor preço. Eventualmente, a tua condição comercial se tornava mais atrativa na medida em que houvesse uma variação cambial, fertilizante convencional de repente subisse muito, e aí você ficava ou em paridade ou um pouquinho acima. Mas normalmente o preço da Timac aí hoje, né, é sempre vai ser num nível maior do que os adubos convencionais ou os adubos que estão no mercado. Isso sempre. Dificilmente você vai ver ele. Você acha que isso sempre ajudou, esse profissional a entender sobre venda de valor? Esse é o principal papel do supervisor de vendas, né? Eu sempre caracterizei que a formação técnica que o supervisor tinha que oferecer para a sua equipe é da mais alta qualidade, né? E a dinâmica que a empresa oferece para o supervisor hoje, da Timac, é se reunir a cada 30 dias, para não só dar um acompanhamento em relação aos resultados e performance do profissional, mas principalmente uma formação técnica comercial. Então, o beabá, né, do dia a dia do supervisor é um planejamento da atividade do profissional, do assistente técnico de campo, aonde que ele vai, qual o objetivo da visita, né, o que ele vai buscar, né, no produtor, entender a necessidade e aí fazer a abordagem de venda como tem que ser feita. Para fazer isso, você tem que ter obrigatoriamente uma dinâmica também durante o período de 30 dias ali, se encontrar com a equipe,
para fazer a formação técnica, ou a cada visita, terminou a visita, meu amigo, aqui você perdeu a venda, aqui você não viu a oportunidade, aqui você não descobriu a necessidade, aqui você tinha que trabalhar melhor na objeção de venda, e aqui, tecnicamente, faltou uma argumentação. Então, o papel do supervisor no dia a dia era fundamental para o sucesso do assistente técnico e do aculturamento que a empresa estava preconizando, né? Entendi. E você ficou quantos anos na Timac, Colher? 6 anos e meio. E aí resolveu mudar de ares. Mudei de áreas. Fui para Foi Trade Corp. Trade Corp. Trade Corp, linha de nutrição e adjuvantes. Trade Corp, nutrição, adjuvante, também especialidade, né? Nutrição e fisiologia de plantas. E o que tu fazia lá? Eu assumi a coordenação Paraná Santa Catarina para exatamente fazer o mesmo processo, abertura de novos distribuidores, contratação de novos profissionais em áreas que a gente não estava tendo atuação, por um projeto de expansão que a empresa tinha. Foram 2 anos e meio nessa função, depois eu assumi a gerência, peguei Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, depois acabei assumindo São Paulo, Mato Grosso do Sul, e aí foram um período de 5 anos que apareceu novas oportunidades e eu acabei indo assumindo um outro compromisso. Mas o que te motivou, por exemplo, a sair de uma Timac e ir para uma Trade Corp? Foi a parte financeira apenas? O que que te motivou? O que que deu? Por que que eu faço essa Eu acho pergunta, que Emílio? Porque eu vejo que você, na tua história, eu vou explorar isso na nossa conversa, você teve passagem por muitas empresas, né? E aí os caras ficam falando assim, você não deve pular de galho em galho. Eu acho que isso aí é muito relativo, né? Essa história do galho em galho, né? Eu acho que você tem que ser feliz. Essa é a primeira ponto. Se você está trabalhando e está feliz onde você está, tá bom. Se não está, tem que ir para outra. Mas o que que deu? Você não estava mais feliz por quê? existem 3 critérios, 3 tripés que o Emílio, como profissional, escolhe para um projeto, né? O ambiente de trabalho, o desafio e uma remuneração condizente com o meu momento profissional. Quando você não tem esse tripé, né, por exemplo, vou pegar um exemplo assim, eu tô numa empresa onde o desafio é legal, né, e a remuneração está boa, mas o ambiente de trabalho é ruim. O que eu quero dizer com o ambiente de trabalho é ruim? Eu não tenho a oportunidade de colocar o meu conhecimento por um projeto de promoção, por exemplo. Eu vejo a minha promoção longe, a minha ambição de crescer profissionalmente distante, porque eu não estou ou não me permite estar próximo do líder ou a empresa, o RH, não está olhando para os profissionais que têm oportunidade ou que têm ambição de crescimento profissional. Então, o ambiente, para mim, no que se refere à possibilidade de o Emílio colocar a opinião, colocar a expertise, colocar o conhecimento, é muito importante, né? Então, eu gosto de construir, eu me vejo com capacidade para construir bons projetos de sucesso e eu quero colocar isso aí à disposição da empresa. Se eu não tenho isso, ou se eu percebo que isso está longe de mim, o Emílio sai, né? Então, de certa forma, é o que acontece. Se eu não tiver um desses tripés aí, eu acabo saindo. No caso da Timac, foi o quê? Um ambiente muito bom, né? Uma empresa que me permitia evoluir, crescer, eu tinha oportunidade para crescer, o desafio de vender espetacular, né? Eu diria que foi uma das empresas que mais me trouxe uma formação técnica comercial, é a escola por uma série de competências que eu tenho hoje, mas em termos de remuneração, para mim, deixou a desejar. Que é exatamente o que acontece com um assistente técnico de campo deles, né? Quando o cara não ganha, ele acaba saindo. E da mesma forma como o supervisor, no caso, né, no meu caso como supervisor, eu não vi a remuneração vir da forma como eu gostaria e acabei optando por sair. E a tua saída da Trade Corp? O que tu acredita que levou mais em voga? Foi mais a possibilidade de ter uma evolução profissional, né? Eu saí da Trade Corp por uma gerência nacional de vendas na De Sangos, né? E aí sim, né? Se aproximando daquilo que eu almejava
o que eu sempre quis, profissionalmente falando, é, em termos de crescimento. Então, uma oportunidade de crescer, uma empresa que me oferecia autonomia para desenvolver os projetos que eu queria, né? Formar o time que eu gostaria, e participar ativamente, né? Construção de portfólio, construção de estratégia de marketing, né? Então, foi importante para mim ali, aquele período na Desangós, porque eu consegui colocar um pouquinho do conhecimento que eu tenho para um projeto que eu montei da forma como eu gostaria, logicamente com o aval da empresa, né? Quantos anos foram de Desangós? Foi um período curto, Esgoda, né? Porque a Desangós, tradicionalmente, uma empresa, na minha época, né, muito voltada para comercialização de iscas, né? Raticida, lesmicida e formicida. Então, a empresa estava em busca de um profissional que viesse a trazer o know-how e conhecimento em nutrição e fisiologia. E, lógico, eu peguei um período de transição, né, na empresa, onde aquilo que faz parte do dia a dia do mercado de nutrição e fisiologia, que são os prazos mais alongados, né? Prazo safra, dificilmente você vai conseguir estabelecer uma estratégia comercial hoje do mercado se você não tiver, por parte da empresa, a flexibilidade na comercialização com prazos mais alongados. E a Desangós, na verdade, ela vinha, né, já desenvolvendo o mercado, com isca, com o mercado de isca, para grandes distribuidores. E com zero de inadimplência, com 30 dias para pagar. E aí entra toda uma estrutura de representantes buscando a participação no mercado e tendo que, né, se adaptar a uma realidade de prazo um pouco mais curto. Então, sabe, nesse projeto que eu tenho com vocês, eu consigo montar a estrutura, mas vocês vão ter que se adaptar a uma outra realidade. E aí, a realidade que eu gostaria, né, para um nível de remuneração também que eu gostaria, o prazo fazia parte. Infelizmente, a gente não conseguiu seguir, e aí eu tomei um outro rumo, eles seguiram para um outro rumo, mas uma bela empresa. Foi aonde a gente veio começar a trabalhar junto naquele projeto na cooperativa? Exatamente, exatamente. Minha segunda experiência com cooperativa, nesse caso aí contigo, liderando a estratégia e eu implementando na Cevale como funcionário da Cevale. Olha, foi um projeto bastante interessante, né, para vocês saberem, moçada, onde a gente na época reestruturou, né, algumas carteiras de clientes num projeto piloto com 40 agrônomos e 10 filiais, onde tanto eu quanto o Emílio pudemos aprender bastante junto com a própria Cevale aí, a parte de gerenciamento de território. Eu acho que isso foi de grande valia e experiência para ambos aí, né? Pudemos aprender muito naquilo, em você estruturar uma carteira de clientes, deixar uma área, como a gente fala, redonda, né? Mas aí você financeiramente precisava de uma evolução maior e foi para Master Agro, lá em Avaré, para ser o gerente nacional de vendas da Master Agro. Exatamente. Foi trabalhar junto com o seu Valdemir, fazendo a região, fazendo basicamente São Paulo, Paraná, sentido Goiás, Minas e um pedaço da Bahia, no sul da Bahia. Entendi. E isso, assim, foi voltar às origens aí da nutrição, largando mão daquilo lá, ou parece que a nutrição ela te pega, você quer escapar, ela te puxa de volta, que nem aquele desenho lá do cara que tem a bengala grande e puxa pelo pescoço e volta pra cá? Bom, a gente se sente mais confortável, logicamente, naquilo que a gente conhece mais, né, Esgoto? É, Você vê até o próprio projeto da Cevale. Eu pouco trabalhei com nutrição, né, mas trabalhei com conceitos que eu praticava no dia a dia com as equipes. Então, eu diria que no projeto da Cevale você me trouxe um horizonte e uma profundidade muito maior para conceitos de gerenciamento de território, gerenciamento de carteira, né, que eu já tinha, né, mas você trouxe uma profundidade muito maior. Mas nutrição sempre foi o meu chão, né? Sempre foi onde eu tive envolvido e naturalmente o mercado te olha, ele te percebe e te busca, na verdade, para esse tipo de
de trabalho, né? Então, quando eu estou normalmente numa empresa, tirando a Desangos, que foi um projeto de ruptura, todas as outras empresas eu fui procurado, né, pelo mercado para assumir projeto. Então, não tem como não estar inserido nesse mundo da nutrição e fisiologia, porque foi onde eu mais trabalhei. Acho que 90% do meu tempo, da minha trajetória, foi nutrição e fisiologia, foi fertilizante. Certo. E foi um período que não durou muito, né? Eu entendo o porquê, porque você com filha estudando, fazendo medicina, um gasto muito forte, e surgiu uma oportunidade financeira muito grande na Sulgesso, né? Em Santa Catarina, inclusive para você ficar até um pouco mais perto da família, que tua família morando lá em Santa Catarina, e você foi para um projeto diferente para vender aí como é que chama o produto que você vendia forte? É um Sulfato de cálcio granulado, sulfacal. sulfacal. Com uma conversinha que você tinha um cálcio mais solúvel para colocar na linha e mais disponibilidade, aquela conversinha de vendedor para boi dormir. Ou isso funcionava mesmo? Não, funciona e funciona muito bem, né? Primeiro, é, dentro de um projeto de inovação, né, você aceitar um projeto de pegar um produto que é uma commodity, que é o gesso in natura, transformar isso num gesso granulado e vender, né? Funcionava e funciona muito bem, eles estão muito bem, a empresa está muito bem. Eu diria que talvez o projeto mais sólido, o projeto de maior resultado que eu tive profissionalmente falando, mas uma bela empresa e um belo produto. Sei. E aí, não vamos entrar no mérito da questão, você acabou deixando essa empresa e você está hoje, né, trabalhando junto com o meu amigo Léo Eli. Daqui uns dias eu vou estar entrevistando essa figura aí. O Léo Eli é uma figura, né? E você está trabalhando hoje com um negócio que eu nunca nem imaginava que podia existir, né? Você está na Ilsa Fertilizantes, vendendo organomineral oriundo do couro de boi, meu amigo. Você está fazendo adubo de couro de boi. Explica para nós que diabo é isso, que eu acho que a grande maioria dos ouvintes aqui não sabe nem que isso existe. Exatamente. Para mim também, foi uma surpresa, apesar de a empresa ser longeva, a empresa vai completar 70 anos, né? É uma multinacional italiana, e que vem trabalhando com essa mesma tecnologia, com esse mesmo processo há bastante tempo. Que basicamente é o quê? Pegar o subproduto das empresas que trabalham com couro curtido, dos curtumes, que tem aí no seu processo a sobra, né, do couro, os retalhos de couro, que sobram eventualmente da industrialização. E isso, em algum momento, né, depois de trabalhado, vai para um aterro, e esse produto fica lá, né? O couro, depois de curtido, ele passa a ser inorgânico. Quando você tira ele do boi, bota, né, no céu aberto, no campo, ele se degrada, se decompõe. Mas depois que ele está curtido, ele leva muito tempo para se decompor. O que a Ilsa descobriu? Ela descobriu que através de um processo térmico, né, uma hidrólise térmica, literalmente é colocar numa autoclave, uma grande panela de pressão, vamos dizer assim, sob condições de temperatura e umidade, você pega essa proteína e faz o processo de reversão, e volta a ser um colágeno, um aminoácido, né, uma matéria-prima nobre, né, proveniente desse processo. Pegamos esse colágeno, né, transformamos ele numa parcela granulada, numa partícula granulada, ou em pó, e misturamos com adubo convencional normal. E Então, o grande segredo. esse couro aí, Emílio, ele precisa ser curtido ou ele pode ser como ele sai do curtume já? Na verdade, ele precisa ser curtido, né? Não que ele não possa ser usado da forma in natura. Também daria, né? Também daria para ser usado. Mas aí a gente não pega, por quê? Porque daí é uma outra situação, né? A gente pega, por exemplo, de um frigorífico já pronto, hoje os frigoríficos já entregam esse couro
curtido, né? Nós não pegamos o couro cru para curtir. Nós vamos, por exemplo, a oportunidade que o mercado nos oferece. Por que que a gente veio para o Brasil em 2006? Porque na região de Portão, onde está a nossa fábrica, existe uma grande concentração de curtumes. E esses curtumes colocavam esse couro num aterro. Em algum momento, a FEPAM, que é o órgão que fiscaliza, falou: ó, já não permito mais que seja colocado aqui. E a atividade ia ter que ser suspensa. Dois dos principais curtumes da região, né, já conheciam o Ailson, né, do trabalho que ele desenvolveu na Itália, convidaram eles para vir para o Brasil. E aí todo o passivo, né, gerado por esses retalhos, por esses couros, não só dos curtumes, mas da indústria calçadista também, em volta da região, que ali tem bastante, a gente absorve, a gente aproveita. E o que era um problema para nós, né, nós contribuímos para resolver o problema. Essas áreas hoje que estão... Aí o cobra para tirar o couro? Não, parte ela recebe, né, e parte nós pagamos. Os curtumes nós já pagamos. Mas um exemplo do que eu estou falando, essas áreas que foram depositados os couros no passado, por esses curtumes, a gente fez todo um trabalho ambiental de limpar essas áreas, de retirar esses couros de lá e dar um destino para a nossa fábrica. É aproveitado. O que é feito com esse resto de couro depois que é retirado o colágeno? Ali não sobra nada. O couro que entra no nosso processo não sobra nada. Ele dissolve tudo transformado. Absorvemos toda a produção, todo o couro, que tiver, não só dali, a gente pega couro do Rio Grande do Sul, a maior parte do couro que nós absorvemos vem do Goiás, do Mato Grosso. Entendi. Isso viabiliza a produção? Viabiliza. E com resultados de campo excepcionais. Entendi. Você fosse comparar o teu organomineral com um outro organomineral oriundo de outra fonte de matéria-prima, como, por exemplo, o cama de aviário, o que você me fala? São duas matérias-primas boas, embora no organomineral à base de cama de aviário eu vejo algumas limitações, né? A principal delas é a umidade e a estabilidade, né? O que eu quero dizer com isso? Dificilmente você vai ver uma formulação, por exemplo, né, de utilização de base com alta concentração de N num fertilizante organomineral à base de cama de aviário. Por quê? Porque você associar o nitrogênio com umidade, você tem uma incompatibilidade, você tem uma reação. Então, essa é a principal limitação, a umidade hoje que a gente percebe hoje na cama de aviário. Você não tem como ter um fertilizante nitrogenado de alta concentração. Se não tem, é porque a matéria-prima não está totalmente estável, por isso que a gente sente ainda aquele cheiro forte ainda de organomineral. No processo diferente, a base de couro, de colágeno, o que nós temos? Nós temos a estabilização completa da parcela orgânica. Nós temos só nitrogênio orgânico na formulação. E é totalmente estável, não tem cheiro nenhum. E como está estável, umidade baixa, nós temos formulação compatível com o nitrogênio. Por exemplo, nós temos uma formulação com 29 de N, mais a parcela orgânica. É a única empresa do mercado que tem uma formulação com a parcela orgânica e com ureia misturada. Você não vai ver uma cama de aviário misturada com ureia. É incompatível, não tem como, entendeu? Entendi. Mas você tem o fósforo orgânico e o potássio orgânico também, ou não? Você só tem o nitrogênio orgânico? É só nitrogênio orgânico. Essa aí também é uma outra diferença, né? A formulação organomineral normal da cama de aviário, ela tem a proposta de N, P e K em baixas concentrações. Você não vai ver uma formação altamente concentrada. Então, nós temos o N, né? Normalmente aí 5, 6, 8, 13 de N, e aí o restante, o P e o K, o fósforo e o potássio, nós colocamos o MAP, o cloreto, normal. Então, você pega, por exemplo, agora eu vou para a curiosidade. Um fertilizante para o soja, que
teoricamente não necessita de nitrogênio na sua base de formulação. Para que eu vou usar um organomineral se eu tenho que complementar com fósforo e potássio como mineral? Bom, o nitrogênio que a gente está falando é um nitrogênio orgânico. Vamos pegar uma formulação que nós temos, que é 5-DN. Esse nitrogênio é orgânico, né? Ele não tem a rapidez de liberação, por exemplo, de um nitrogênio à base de MAP, que é mineral. Ele é lento. E nós não podemos esquecer que ele é um carbono orgânico. Se ele é carbono orgânico, ele vai fazer uma sinergia com os micro-organismos, por exemplo, para a soja, de nodulação, o rizóbio, por exemplo. Então, hoje, a microbiologia que a gente está vendo aí, que é uma grande tecnologia que está vindo, ela precisa do carbono no sistema. E nós colocamos o carbono no sistema, mas é N, mas um N de liberação gradual. Entendi. Qual é a maior dificuldade, Emílio, que você está vendo hoje para trabalhar com organomineral? É o preço? É a cultura? O que que é? O que que pega? Porque a gente vê que o organomineral, de um modo geral, ele não emplacou, vamos assim dizer, como uma tecnologia a ser usada, pelo menos em parte da área, né? Na cabeça do produtor. Você tem que literalmente vender isso aí ainda, né? Sim. Qual é o maior Acho que problema? né, o maior problema eu diria o seguinte, é o que ele está acostumado a comprar ao longo dos anos, né? O convencional, o adubo convencional ainda tem um peso muito grande. Mas o que que eu vejo, Oswaldo? Eu vejo o mercado mudar, né? Está mudando lento, mas ele está mudando. Nós, como profissionais da agronomia, nós tivemos sempre uma preocupação muito grande com a parte química. Então, é calcário, é gesso, é fosfatagem, é adubação pesada, né? A gente não se preocupou tanto com a parte física, com compactação, e com a parte biológica. Então, hoje, eu vejo o produtor, não são todos, mas eu vejo o mercado se movimentando de uma forma diferente. Vamos pegar um exemplo, né? Eu costumo falar isso. Vamos pegar algumas empresas que surgiram, né, nos últimos 10 anos que falam mais ou menos o que se falava no passado. Rotação de cultura. Cara, isso é um conceito bastante antigo que a gente via já lá no passado. Hoje tem algumas empresas que trabalham com mix de semente. Para quê? Rotação de cultura, colocar espécies diferentes, reciclagem de nutriente, sistema radicular diferente, produção de exudato diferente. Aí você está aí com microbiologia, você está vendo aí os fungos, as bactérias entrando no sistema, grandes empresas entrando nesse mercado, preocupando com a parte biológica. E a parte física, né? Tá aí os campeões do SESB. Os campeões do SESB, se você olhar por que eles têm tido sucesso, a maior parte dos campeões do SESB trabalham com perfil de solo, trabalham olhando o horizonte, aí, não de 0 a 20 centímetros, mas eles olham 1 metro, 1,5 metro, 2 metros de profundidade. Então, o que eu percebo? Muito tempo com a parte química, pouco com a parte biológica e pouco com a parte física. E o mercado está mudando. Então, para estar inserido nisso, o organomineral, para mim, faz todo sentido. Porque a produção de aumentar a matéria orgânica no sistema, hoje, numa realidade, por exemplo, do Paraná, que é soja, milho, safrinha, soja, milho, para aumentar a possibilidade de você ter carbono, para você ter matéria orgânica, é difícil. Então, uma das formas da gente viabilizar tudo isso que eu estou falando, um pouco da parte química, um pouco da parte biológica e um pouco da parte física, é você entrando com uma tecnologia que permita você colocar carbono no sistema. E, nesse caso, o organomineral vem de carona, vem somar, na minha opinião, com tudo que está sendo colocado à disposição hoje para o produtor. Mas, a princípio, a gente ouve falar assim, mas é muito pouca matéria orgânica que eu coloco quando eu faço 1 hectare de um produto organomineral, quando comparado com, às vezes, jogar 5 toneladas, 10 toneladas por alqueirinho, né? 2, 3 toneladas por hectare de uma cama de aviário, e mesmo assim eu não aumento a matéria orgânica. Para você aumentar a matéria orgânica leva muito tempo, né? E às vezes nem com 10 toneladas a gente consegue
colocar isso, né? Você pode até conseguir isso ao longo do tempo, mas a gente já também percebe que quando há o excesso de utilização de esterco de frango, por exemplo, em algumas áreas, você acaba trazendo um prejuízo. Então, lógico, a gente não vai conseguir colocar matéria orgânica utilizando o nosso fertilizante na linha de plantio. O que a gente consegue na linha de plantio é o seguinte: é viabilizar, é melhorar a disponibilidade do nutriente que você está colocando junto, aumentar a viabilidade dos micro-organismos que você está colocando junto e aproveitar para que você tenha um sistema radicular mais profundo, uma planta mais estruturada, que vá buscar água e nutriente em profundidade, e aí trazendo um pouco de estrutura de solo. Isso sim, né? Agora, dizer que um adubo organo-mineral na linha de plantio você vai aumentar a matéria orgânica, não, não é essa a proposta. A proposta é efetividade do nutriente que está indo junto, otimizar os micro-organismos e trazer um pouco de estrutura de solo. Essa é a proposta do organo mineral. Você está falando bastante em micro-organismos. Vocês já estão colocando algum produto biológico junto com o organo mineral? Ainda não, mas já tá em fase de experimentação científica. Já estamos colocando, temos alguma pesquisa sendo desenvolvida com essa possibilidade, colocar o nosso colágeno, essa nossa parcela orgânica, junto com o micro-organismo já na linha de plantio. Eu ouço falar aí do pessoal, algumas empresas trabalhando com litotâmio, né? Junto aí, que é uma alga e tal, bastante interessante. Parece com resultados bem interessantes, né? Tudo que é mais voltado para. Tirando da parte química, né, Esgoto, vamos falar qual, por que a gente tem que colocar um carbono no sistema, né? Se você usar o adubo convencional, ou da forma como está sendo colocado, o agroquímico da forma como está sendo colocado, a gente acaba, né, limitando o desenvolvimento de alguns micro-organismos ou, eventualmente, selecionando alguns micro-organismos. Então, quando você tem uma parcela orgânica, seja ela um litotame, seja um colágeno, seja até mesmo uma câmara aviário, que também tem os seus benefícios, né, você tende a trazer um resultado muito melhor. Né? Você tem uma compatibilidade, uma sinergia muito maior nessa parcela orgânica com o micro-organismo. Sei. Emílio, assim, ó, deixa eu mexer um pouco no outro lado aí, da comercialização de um organo mineral, né? Eu ouço falar que o organo mineral ele tem uma margem para o distribuidor um pouco melhor do que um adubo que a gente chama um canela seca, aí, um 2,20,20 da vida, né? E isso talvez possa incentivar o vendedor do seu distribuidor, né, a vender um pouco mais da tecnologia. Isso é uma realidade? A proposta de um produto de valor, uma proposta de um produto que traz mais benefícios, né, que traz junto com ele outras tecnologias, sempre tem dentro da proposta trazer um nível de rentabilidade para a distribuição, né? Não só para a empresa, mas também para a distribuição e para o vendedor. Então, isso é uma proposta realmente que nós temos como objetivo trazer para os nossos parceiros. Trazer o nível de rentabilidade, eventualmente, que uma adubação convencional não traz. E, logicamente, sabemos que, para isso, tem todo um trabalho em que nós, como fornecedores, temos que oferecer para a distribuição, mas a distribuição também tem que encarar isso como uma bela oportunidade de nível, de aumentar os níveis de rentabilidade que ela precisa hoje para se manter no mercado. Você sabe que eu estou há 40 anos de mercado e embutido dentro desse sistema de distribuição, nesse espaço de tempo, e nos últimos 20 anos, mais ainda com treinamentos, né? E eu vejo que o vendedor da distribuição, o agrônomo, o técnico agrícola, ele não é um cara que goste muito de estudar, né? E o conhecimento técnico não tem sido a maior fortaleza desse profissional de mercado. E você está vendendo um produto hoje, né, que o conhecimento técnico é fundamental, porque você falou coisas aqui muito específicas. Como faz para preparar esse cara? Aí um pouco da escola que eu aprendi da Timac, né?
e me aperfeiçoei muito contigo. É, venda de valor, se você não tiver constantemente trazendo um nível de aprimoramento, não só pessoal para você como gestor, mas principalmente para a tua equipe, não se desenvolve isso, né? Hoje, com você como fornecedor, você tem que procurar profissionais que estejam ávidos aí por conhecimento, né? Mas que tenham uma boa habilidade comercial para colocar essa bandeira, né? Para levantar a percepção de valor do produto, né? No dia a dia do campo, saber vender valor, né? Descobrindo aí com as técnicas de venda que a gente aprende junto contigo e ao longo da trajetória profissional, para despertar o interesse desse profissional que vem junto conosco aí, que aceita esse desafio, no dia a dia, né? Não é fácil, né? Mas depende muito do profissional. Se ele quiser, né? É o querer fazer, né? É o querer buscar algo mais. Se ele não quiser, meu amigo, você pode dar conhecimento que for, colocar ele numa sala durante uma hora, 2 horas, mas se ele não quiser colocar isso em prática, ou se ele não tiver perfil para desenvolver isso, não tem como, não vai, não tem jeito. Eu vi um detalhe bastante interessante. Eu, sábado de manhã, hoje nós estamos numa segunda-feira e na próxima quinta-feira vai ao ar um bate-papo com o Frederico Barreto, né, da Syngenta Seeds, NK. E o Fred falou o seguinte, né, que o cara tem que ser curioso, né, para ele poder ir entender, fazer a pergunta. Se você fosse colocar para mim assim uma porcentagem, quantos por cento dos vendedores da distribuição, das cooperativas, de um modo geral, que fazem aí, né, a venda do seu produto de uma forma, específica, você acredita que estão preparados tecnicamente para vender o seu produto? Quantos por cento desses vendedores da distribuição? Pergunta difícil. Se você não quiser responder, Isso. você pode dizer eu pulo, mas na tua ideia, quantos por cento? Ah, difícil, Lula, difícil. Eu vou dizer o seguinte, né? Eu diria que a distribuição tem que ter o perfil para vender especialidade, né? Assim como o nosso profissional tem que ter perfil para vender especialidade. É, é uma cultura, isso é cultural, né? E hoje a gente pega tanto uma revenda quanto uma cooperativa, o vendedor tem um portfólio muito amplo, né, para vender. Então, ele acaba optando, né, pelo caminho mais fácil, por aquilo que o produtor pede. E aí o nosso papel no dia a dia de estabelecer uma abordagem, uma proposta e um plano de negócio para o parceiro, para trazer esse nível de aculturamento. Então, eu não vou me atrever aqui a falar num percentual, mas eu diria que hoje, tanto revendas quanto cooperativas, o percentual de profissionais que têm habilidade para atender valor é pequeno, é baixo. Pois é, e aí quando você fala que ele está mais para atender aquilo que o agricultor quer, aquilo que o agricultor pede, a gente entra numa ciranda muito complicada, né? Porque aquilo que o agricultor quer normalmente é uma commodity, né? É uma commodity ou comum ou porque ela realmente é diferenciada na sua performance e pode ser até um produto em lançamento, um produto vencedor e aí acaba indo parar no quê pelo sistema de distribuição? Numa briga de preço, né? E aí existe uma tendência muito forte do nosso vendedor de campo falar que eu não tenho preço, ou ele pedir desconto, né? Talvez é o que eu mais escuto, né, nos meus treinamentos, o dono de uma revenda, o líder de uma cooperativa falar para mim, como é que eu faço para fazer esse cara vender valor? O vender valor não necessariamente é vender mais caro. O vender valor, para mim, é você entender a necessidade do seu cliente, qual é o valor que ele está buscando e atender a necessidade, né? E a gente tem essa dificuldade, né? E talvez a nutrição, que é onde você está inserido, para mim, pode ser que eu esteja errado, mas me fica muito claro que é onde o agricultor menos conhece, é nutrição,
e aonde até o próprio recomendante, o agrônomo, o técnico da distribuição menos conhece. Eu estou certo nisso? Correto, está correto, né? Eu costumo dizer o seguinte: quem trabalha com nutrição, né, somente a nutrição do solo, é igual obra de prefeitura, né? Está embaixo, está embaixo do solo, é igual a rede de saneamento básico em obra de prefeitura, né? Ninguém vê que está lá embaixo, né? E tudo que é da parte de cima, que é muito visual, né? Agroquímicos, fungicidas, inseticida, até os próprios biológicos agora que eventualmente aplicam, é parte aérea, então é visual, né? É mais visual. Então, o nível técnico hoje que a gente precisa para trazer essa alavancagem aí, para aumentar os níveis de produtividade de solo, falando de construção de perfil, e tudo que se refere a um solo estruturado, um solo equilibrado, né, exige um nível de conhecimento técnico maior, né, melhor por parte da distribuição, que eu vejo hoje, né. Eles precisam trazer o conhecimento novamente no dia a dia, que é o que a gente faz, Guto, que é o que a gente tem feito, né, levantar essa bandeira da parte química, física e biológica num conceito de organomineral, e todas as outras empresas por onde eu passei, exige um conhecimento técnico constante, uma evolução constante. Eu voltei a estudar novamente, né? Eu sou de uma época que eu ia para o campo com um pano de batida para juntar lagarta ou percevejo, mas eu juntava as lagartas contaminadas e batia no liquidificador para aplicar, né? E hoje a gente está vendo aí uma mudança nos últimos anos de olha o quanto que evoluiu, né? Os fungos, as bactérias aí, os micro-organismos que estão sendo colocados à disposição do produtor. Então, a gente precisa trazer um nível de evolução, e eu, para estar inserido nesse mercado, eu estou tendo que estudar, eu estou olhando aí, lendo, aproveitando o tempo que eu tenho, muitas vezes, ocioso, dentro do carro, né, que eu estou dirigindo. Eu passo muito tempo dentro do carro. Antes de viajar, eu vou lá, pego um podcast que eu acho interessante sobre o tema, coloco ali uma hora e vou Agrocanal LFZ Consultoria, um podcast para você escutar viajando. viajando, né? Vou escutando. Então, é a forma que eu tenho de me aprimorar. Não posso ficar só esperando que a empresa me ofereça isso, né? Então, eu vou atrás, tem que ir atrás, tem que tirar um tempo para você se aprimorar. Ok, Emílio, nós estamos indo para uma hora de conversa, que é o meu padrão de conversa com os entrevistados sempre. E eu gostaria que você deixasse um recado hoje para uma pessoa especial. Essa pessoa é aquele vendedor do sistema de distribuição, aquele agrônomo, aquele técnico da revenda da cooperativa, né? Que trabalha com uma gama de produtos, como você mesmo falou. Ele vende barba, cabelo e bigode, ele vende fertilizante sólido, ele vende tratamento de semente, ele vende herbicida, inseticida, fungicida, biológico, ele vende dessecação, ele vende tudo, né? E dentro de tudo que ele vende, as especialidades são o que mais remuneram ele. Normalmente as especialidades são o que dão maior comissão para aqueles que são comissionados e que ele deveria estar vendendo mais. O que fazer para vender mais especialidades de um modo geral? Eu queria que você deixasse um recado pela tua vasta experiência com especialidades, com nutrição, para esse, vamos assim dizer, usuário aí, né, das oportunidades que o mercado dá para ele quando ele sai para a venda frente a frente com o agricultor. Isolda, acabei de comentar, né? Acho que o que eu, o que eu sabia no passado não necessariamente me manterá no mercado. Então, eu preciso evoluir, eu preciso crescer, eu preciso de conhecimento para me manter no mercado, sendo uma referência, né? Se é que eu posso me considerar uma referência na venda e comercialização, na gestão de produtos especiais para nutrição e fisiologia. Mas o que eu diria para esse universo de profissionais aí que estão hoje no dia a dia, com um leque de oportunidades, com um portfólio amplo, é estudar.
né? Hoje o mercado está muito competitivo, né? Várias mudanças estão implementando aí novos conhecimentos, novos conceitos, e se ele não correr atrás do conhecimento, ele vai ser engolido pelo mercado, né? Então, na minha opinião, conhecimento faz toda a diferença, né? E conhecimento associado à atitude, né? Esse profissional tem que ter uma atitude, ele tem que te tirar o... Você fala muito do teu conhecimento, voia, Tem que ter né? voia, tem que ter Tem que ter voia, vontade. tem que ter vontade, tem que ter vontade, né? Eu acho que essas duas características hoje são fundamentais, né? A vontade, né? E o conhecimento, né? Se ele não der um passo à frente ao conhecimento para se diferenciar do mercado, ele vai ser atropelado. Ok. Emílio, eu queria te agradecer aí pela oportunidade de você ter dispensado, assim como diz o outro, né, essa 1 hora do seu tempo aí, para a gente poder conversar sobre o agronegócio, sobre coisas do nosso dia a dia. Passou bastante rápido, e quando passa rápido é que foi legal, foi interessante, né, fluiu de uma forma bem tranquila. Às vezes as pessoas perguntam para mim, vamos se preparar para o bate-papo? Não, não vamos, ele acontece, é assim, eu não me preparo com ninguém. E a gente pôde explorar bastante coisa, e eu acredito que a gente pôde ajudar aquele que, principalmente mais jovem, que nos escuta, né? Ontem uma pessoa falou assim, puxa, mas 1 hora e pouco de conversa não é muito tempo, não cansa a pessoa? Depende. Se for para você pegar e parar durante o seu dia de trabalho para escutar 1 hora da gente falando, é complicado. Mas você deu o exemplo de como escutar podcasts. Dentro de um carro, quando você está na estrada, quando você está andando, quando você está viajando. Porque a boleia de um caminhão, de um carro, né? Frequentemente elas são companheiras dos motoristas. E nós somos quase que nem um motorista de caminhão. Nós estamos na estrada direto. Eu digo e repito exaustivamente que a boleia de um carro e a solidão de um quarto de hotel frequentemente são nossos companheiros, né? Então, essa é a hora da gente escutar. Então, queria agradecer aí a oportunidade de você ter dedicado uma parte do seu tempo para a gente poder conversar sobre coisas que a gente gosta. Obrigado, Emílio. Agradeço, Esgoda, pela oportunidade. Fico lisonjeado pelo carinho, pela admiração que você tem por mim, e é recíproco, né? E mandar um abraço aí para todos os colegas aí. Contem comigo. Precisarem falar comigo, é só bater um fio aí que estamos à disposição. Valeu, Emílio, obrigado. Estivemos aqui mais um Agrocanal LFZ Consultoria toda quinta-feira com Esgoda para você que gosta de marketing, que gosta de vendas. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Toda quinta-feira com Esgoda. Vem comigo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Um abraço. Até mais, Emílio. Um abraço, até mais.